Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, de formação cristã e de ideal espírita. É um grande prazer, uma grande alegria para mim estar aqui agora compartilhando com todos vocês esses momentos nos quais nós estaremos aqui durante a nossa apresentação. Quero agradecer inicialmente à comissão organizadora que muito sabiamente substituiu as apresentações físicas que não estamos podendo fazer este ano por essas apresentações virtuais. Muito obrigado por terem me distinguido com essa autorização e essa escolha de poder estar falando aqui com todos vocês. Portanto, muito obrigado a todos que confiaram em meu nome para que eu pudesse, neste momento, estar aqui conversando com todos vocês. Muito bem. Minhas amigas, meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar, sabe, o que é karma? Bom, essa palavra karma é uma palavra sânscrita, tá? O sânscrito é um dialeto, uma cultura muito antiga, já extinta, mas esta palavra significa ação, movimento, né? Então, essa palavra karma foi adotada pelo budismo, pelo hinduísmo e mais recentemente, no século XIX, foi aceita por Kardec. Mas o que significa isso, afinal de contas? Vamos entender que nós carregamos muitas crenças acerca desse conceito. Para a maioria de nós, esse conceito, na realidade, ele tem a ver muito com destino. E isso é uma coisa um pouco errada, aliás, bastante errada. Porque durante as nossas existências anteriores, por isso que esta crença é aceita pelo budismo, pelo hinduísmo, né, e por outras filosofias orientais, durante todas as nossas existências, nós aprendemos que nós acumulamos valores positivos e acumulamos pesos nas nossas existências e que vimos trazendo isso. Então, quando nós reencarnamos, a ideia errônea do karma, que seria um karma imutável, como é o caso do hinduísmo, que aceita principalmente o sistema de castas e acha que o sistema de castas ele realmente é obrigatório, nós também acreditamos que o karma seria realmente o destino, um destino imutável, uma situação que nós não poderíamos mudar. Viríamos para a reencarnação pura e simplesmente para cumprir o que foi predito para esta encarnação. No entanto, quando Kardec realmente aceitou essa ideia, a ideia de trazermos essas formações, esses conceitos, essas atitudes, tudo que nós trouxemos de existências anteriores, na realidade significaram as nossas semeaduras. E quando nós chegamos nessa existência e começamos a ter problemas mais difíceis, obstáculos, né? Sofrimentos os mais diversos, a gente tem sempre na mente aquela maneira de dizer: este é o meu karma, significa que eu tenho que passar por isso, né? Ninguém veio a esta terra para sofrer. Nós sabemos disso, nós espíritas, né? Não significa que todos que vêm aqui, todos têm que sofrer.
invariavelmente. Não é bem assim, não é? Então, vamos entender direitinho essa história do karma para depois nós partirmos para a noção da palestra que vamos falar hoje. Ainda não entramos. Quando alguém escolhe agir e decidir de uma determinada forma, dando um direcionamento nessa sua atitude, né? Ele só vai fazer isso através do pensamento. O pensamento é o que vai na frente. Ele só vai tomar uma decisão, vai falar ou vai fazer qualquer coisa pensando primeiro. Então, o pensamento, na realidade, ele se transmite através de energia mental, ondas mentais que são produzidas em função do nosso pensamento. Então, essa energia que nós emitimos através do pensamento vai deflagrar uma série de acontecimentos conforme programado pelas instruções que nós demos através do pensamento. Então, prestem bem atenção. Essa energia mental, como nós vemos, ela não é boa e não é ruim. Ela simplesmente é uma forma de energia que nós chamamos energia mental. O encaminhamento dela e aquilo que nós fizermos desta energia vai representar a qualidade em função dos fatos que nós escolhemos. Então, essas energias mentais poderão carregar, por exemplo, conceitos ou qualidades de uma forma geral boas ou ruins. Então nós podemos concluir que uma vez que o karma, né, nasce na mente, é fundamental que nós ajustemos os nossos pensamentos, porque somos nós que escrevemos a história da nossa vida. Vocês já ouviram um termo, ou melhor, uma frase que diz que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos o nosso edifício durante toda a nossa existência imortal. Bom, muito bem. Então agora está na hora de eu fazer uma outra pergunta. E agora nós vamos entrar no assunto da nossa palestra de hoje. Por que fazer a reforma íntima? Vocês já vão ver que tudo que nós conversamos agora há pouco tem a ver com isso que vamos falar agora. Por que fazer a reforma íntima? Muitos de vocês já ouviram isso, certo? Muitos de vocês já ouviram isso, talvez uma boa parte não saiba o que é, não saiba como fazer, né? Mas vamos pensar direitinho. Quando você vai fazer uma reforma, qualquer reforma na sua casa, reforma no seu carro, uma reforma em alguma máquina, alguma coisa que você tem na sua oficina ou na sua garagem. Ou mesmo você manda, uma mulher, por exemplo, mandar fazer uma reforma na roupa, certo? Quando a mulher leva essa roupa numa costureira, ela não tem nenhuma intenção de buscar aquela roupa e receber a roupa do mesmo modo como ela entregou. Porque não foi feito reforma nenhuma. Porque quando se fala em reforma, nós queremos dizer mudanças, modificações. Se não houver isso, não há reforma. Então, nós podemos até procurar uma definição mais ou menos completa do que significa a reforma íntima. Para nós, reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, ou seja, do conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente, né, na vivência dos ensinamentos evangélicos, em toda a nossa existência. Então, a reforma íntima, nunca se esqueça, eu vou repetir, é um processo contínuo. Não é uma reforma que começa agora e termina daqui a algumas horas, um dia ou um mês. É um processo contínuo. E nós podemos dizer que é um meio de nós nos libertarmos das imperfeições e fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós.
Lembra que eu falei da reforma do conserto da roupa, da reforma da casa, da reforma do carro? Então, esse é o meio de nós nos libertarmos das nossas imperfeições, reformarmos interiormente, entenderam? Então, nós, com essa reforma, né, progressiva, trabalho de burilamento, de lapidação dentro de nós, consequentemente, vamos nos melhorando, vamos nos modificando. E com isso, nós vamos nos aprimorando o nosso espírito. Tá certo? Então, é só assim que nós conseguimos nos melhorar, nos reformando. Certo? O Evangelho nos diz, substituindo o homem velho que tem dentro de nós pelo homem novo. O que significa isso? Significa que nós vamos tirando aquilo que realmente não presta e vamos jogando fora. E vamos substituindo por coisas novas, mais eficazes, vamos dizer assim, né? Então, de uma certa forma, de uma forma geral, vamos dizer que a reforma íntima compreende uma renovação moral que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio. Pera um pouquinho. Então agora complicou um pouco. Quer dizer que essa reforma não é qualquer um que vai fazer por mim? Será que essa reforma é automática, que ela acontece automaticamente? Não. Somente nós é que vamos conseguir fazer essa reforma íntima. Então, para fazer esta reforma, nós temos que ter o concurso da razão e da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, tá certo? Isso significa que essas faculdades que são inerentes a nós, seres humanos, né, vão proporcionar, se eu desejo acelerar ou retardar o meu progresso espiritual. Sou eu que vou decidir. Dentro do meu nível consciencial, eu vou decidir se eu quero aprimorar, eu quero acelerar um pouco a minha evolução espiritual, ou se eu quero ficar ali numa boa, meio paradão, né? Ou retardando, aguardando talvez uma próxima encarnação, o que eu acho que não é muito aconselhável, né? Onde é que nós começamos a aprender isso? Nós começamos a aprender isso no Livro dos Espíritos. Todos vocês já devem ter ouvido falar, não vou falar nenhuma novidade para ninguém aqui, mas as bases da reforma íntima, elas foram lançadas por Kardec no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 919. A questão 919, Kardec perguntou aos espíritos imortais: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? O que os espíritos superiores responderam? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta frase, muita gente especula que tenha sido Tales de Mileto, que tenha sido Sócrates, que tenha sido alguns dos outros filósofos da antiguidade, da Grécia, vamos dizer assim. A verdade é que esta frase ela está escrita em grego no portal de entrada do Templo de Delfos. O Templo de Delfos ele era dedicado a um deus muito importante chamado Apolo. O deus Apolo era considerado o deus Sol, o deus da sabedoria. Então, esta frase, escrita em grego, está bem no portal do Templo de Delfos, certo? Na Grécia. Mas a pergunta 919, ela tem uma derivação. 919A. Kardec então insistiu mais um pouco. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio para se chegar a isso? Quer dizer, qual é o meio para se chegar a conhecer a si mesmo, né? A mesma coisa. Então, a esta pergunta, quem respondeu foi Santo Agostinho. O Santo Agostinho respondeu que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Prestem bem atenção, gente.
Santo Agostinho resumiu toda a reforma íntima numa linha. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É uma grande verdade. Muito, muito sábio. Então ele diz assim, o Santo Agostinho diz, todo o esforço individual, no sentido de se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal, que foi a primeira pergunta que foi feita, só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que vão nos levar, a uma mudança no nosso comportamento. Lembra que eu falei? Ninguém pode fazer a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima é de cunho pessoal. Não tem quem possa fazer por nós. Então, em seguida, Santo Agostinho, ele oferece um resultado da sua própria experiência. Como o texto é muito longo, e eu recomendo a vocês pegarem o Livro dos Espíritos, vale a pena ler de novo. Eu já li umas 4, 5 vezes, mas leia de novo esse texto de Santo Agostinho, que é uma coisa primorosa. Eu vou ler para vocês um trecho, o começo. Já é suficiente para nós entendermos o que Santo Agostinho nos recomendava ao dizer que nós devemos ter o autoconhecimento. Nós devemos conhecer a nós mesmos. Então Santo Agostinho disse assim, eu vou ler para vocês. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava, a mim mesmo, se eu não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. E se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Como eu disse, isso continua. Eu vou parar por aqui, porque o texto é muito longo. Ele pega mais ou menos uma página completa, um pouco mais, do Livro dos Espíritos. Mas o que nós podemos concluir somente dessa forma que Santo Agostinho nos instruiu? Muito sabiamente. Ele disse que tudo é fruto de uma autoanálise. E esse processo é um processo sistemático e permanente de efeitos diários, prestem bem atenção, e contínuos, onde nós vamos ao encontro de nós mesmos. Quando ele disse, ao fim de cada dia, eu consultava a minha consciência. O que foi que eu fiz? Vejam que é uma coisa, como é um processo, como eu disse aqui, de autoanálise e é permanente, sistemático, de efeito diário e contínuo. Mas eu tenho muito sono quando eu vou dormir e tal e coisa, eu vou deixar para fazer isso no final da semana. Como é que você vai conseguir fazer essa reforma e se lembrar de tudo que você precisa realmente fazer uma rememoração e saber o que você fez de ruim, programar como que você vai poder consertar isso aí, se você esqueceu isso durante a semana? Então, o processo de autoanálise, como disse Santo Agostinho, é diário. É diário, sistemático e permanente. Vocês entenderam? Preste bem atenção. Eu recomendo a vocês lerem o texto completo de Santo Agostinho, porque é muito bonito, é primoroso. Eu destaquei apenas o primeiro parágrafo, tá? Então vamos entender. O processo de autoanálise, ele pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem como um meio de autoeducação permanente e ordenada. Quando a gente fala em autoconhecimento, em autoanálise, nós devemos entender que nós estamos nos autoeducando. Porque se eu fiz alguma coisa errada hoje durante o dia, 2 ou 3 apenas, nas minhas 17 horas que eu me mantenho acordado, em vigília, eu chego à noite, eu vou começar a imaginar como é que eu vou fazer para consertar isso. Como é que eu vou fazer para reparar essas coisas que eu andei fazendo? Se eu errei, quando que eu vou começar? No dia seguinte? Que hora? Como é que eu faço? Todos esses questionamentos vai ser motivo para eu dormir melhor. É como se eu tivesse
encontrado, né, um mapa, encontrado a solução de alguma coisa que me incomoda muito, e aí eu tenho condições de dormir tranquilamente. Eu sei que no dia seguinte, o mais tardar, eu estarei procurando amenizar, consertar, reparar, enfim, aquilo que eu encontrei de errado, aquilo que a minha consciência me acusou realmente um pouco antes de dormir. Então nós precisamos sair daquela condição de indivíduos que estão envolvidos no meio, reagindo e mudando, para passarmos à condição de condutores de nós mesmos. Nós não vamos ser deixados, ou vamos nos deixar ser levados pelos outros, mas nós vamos nos colocar como uma posição de agente das nossas próprias decisões e dos nossos próprios atos. Isso é muito importante. Você tem que tomar essa decisão, né? Bom, então vamos lá. O que se pode transformar intimamente? Eu me lembro bem que lá no centro a gente tinha um estudo que eu fazia com alguns dos meus alunos que já tinham realizado o curso de iniciante espírita, né, o curso básico de espiritismo. A gente fazia um estudo de um livro do Ney Prieto Pérez, se chamava Manual Prático do Espírita, um livrinho verde, pequenininho assim, que a gente usava lá no centro. Eu perdi esse livro, não sei se eu emprestei e tal e coisa, mas era muito interessante, porque deste livro a gente tira o que é que nós podemos transformar intimamente. Aí vem todo um cabedal, né, de vícios, os vícios principais, né, o fumo, o álcool, o jogo, a gula, os excessos sexuais. Depois vem todos os defeitos, os mais diversos. Defeitos, orgulho, egoísmo, todos os derivados do orgulho e do egoísmo, né? E finalmente esse livrinho do Ney Prieto Pérez, que eu gostava muito de fazer os questionários com os meus alunos lá, porque ele tem alguns questionários. E eu gostava muito de fazer esses questionários. E por último vinham as virtudes. Então esses defeitos, que nem orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança, depois tinham a contrapartida. A contrapartida, os defeitos aqui, as virtudes acolá. Então, depois dos defeitos vinham as virtudes: humildade, modéstia, resignação, sensatez, generosidade, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, paciência, misericórdia. Então vocês vejam que havia praticamente as forças, vamos chamar assim, contrárias dos defeitos, nós tínhamos as virtudes. Então vamos dizer assim, quando nós temos defeitos, quando nós erramos, é evidente que nós não vamos apagar, né? Não tem aquela história de que eu vou confessar e isso aqui vai ser perdoado e vai ser esquecido. Não, nós precisamos ter um comportamento que na realidade transforme aquele erro num acerto, aquele defeito numa virtude. Assim, por exemplo, se eu sou excessivamente orgulhoso, e eu sei disso, eu percebo eu tenho que fazer a minha autoanálise, eu tenho que fazer a minha autocrítica também. Se eu sou muito orgulhoso, eu tenho que começar a desenvolver o oposto, que é a humildade. Ah, mas o fulano é vaidoso. A vaidade é um tipo de orgulho, é um derivado do orgulho. Para você consertar a sua vaidade, você tem que começar a desenvolver um pouco mais a modéstia. Tem que ser um pouco mais modesto. Cuidado, não fique querendo se vangloriar na frente de tudo e de todos, né? Ah, mas o sujeito é invejoso. A inveja mata. A inveja é uma coisa muito grave. É um defeito bastante prejudicial e que realmente ele provoca modificações não só no físico, como principalmente no corpo perispiritual. Para nós deixarmos de ser invejosos, nós precisamos nos resignar. Por que eu tenho que invejar o outro, invejar a propriedade do outro, invejar a vida do outro, invejar a mulher do outro? Eu tenho que me resignar.
eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas condições, eu não preciso invejar o outro, né? Ah, mas eu tenho um ciúme danado, tenho ciúme do meu carro, tenho ciúme das minhas músicas, eu tenho ciúme da minha mulher, eu tenho ciúme do meu trabalho. O que é isso? Certo? O ciúme, na realidade, é característica de posse. Quando você é ciumento, você se acha possuidor de tudo isso. É tudo seu. E ninguém pode pôr a mão. Ninguém pode se apossar daquilo que você tem ciúme. E às vezes esse ciúme é doentio, né? Aquele sujeito que fica esfregando uma flanelinha no carro, fazendo assim, esfregando. É um defeito. É uma doença. Uma doença de uma imperfeição. Então, temos que ser mais sensatos. Vamos começar a entender um pouco melhor, né? Aí aquele indivíduo que realmente é avarento, aquele indivíduo que realmente ele dá um grande valor para os bens materiais, principalmente monetários, e ele não abre mão, né? Como a gente diz assim, a mão fechada, ele não abre mão de maneira nenhuma de tudo aquilo que ele amealhou. Ah, mas precisa ajudar tal coisa. Não ajudar não. Eu trabalhei muito para ganhar tal coisa, que a pessoa trabalhe e ganhe também. Então, o indivíduo, ele se apega aos bens materiais. É um verdadeiro tio Patinhas, não é verdade? Como a gente sabia quando a gente era criança, gostava muito dessas revistas infantis, sabe, gente? Então, para você deixar de ser avarento, você tem que começar a ser um pouco mais generoso, né? Fazer beneficência, procurar ajudar o seu irmão, procurar ajudar uma instituição, procurar ajudar aquelas pessoas que muitas vezes têm até vergonha de pedir. Sofre calado e tem vergonha de pedir, certo? Procure fazer isso. Você vai ver que aos poucos essa aresta tão grosseira, parecendo aquela madeira não trabalhada, essa aresta tão grosseira, né, da sua avareza, você aos poucos você vai perdendo, se tornando generoso e procurando fazer a beneficência, né? Um dos defeitos mais graves, que é difícil, que nós precisamos controlar, é o chamado ódio. O ódio começa de um desentendimento, que se transforma num rancor, e esse rancor, quando ele é mantido, ele se transforma em ódio. E o ódio é extremamente, vamos dizer assim, destrutivo. O ódio destrói, não somente do ponto de vista de seu equilíbrio físico, principalmente a parte circulatória e cardíaca, mas destrói também a parte espiritual. Então, quando você tem o ódio, você tem que praticamente se dominar. Tem que começar a trabalhar a afabilidade e a doçura. Ao invés de você emitir ondas mentais, pensamentos negativos, querendo destruir aquela pessoa que você não gosta, que considera seu inimigo, vamos dizer assim, você tem que conhecer um pouco melhor, tem que se resignar, saber que ele também, se aconteceu alguma coisa por culpa dele, ele é suscetível, nós também somos factíveis, acontece com todo mundo. Nós não podemos realmente guardar esse sentimento tão pesado e tão destrutivo que se chama ódio. E o final do ódio, depois que a pessoa realmente se cristalizou dentro do ódio, aí ele arquiteta uma atitude de vingança. Aí é pior ainda. Quer dizer, se já estava ruim, ficou pior. Desejo de vingança é uma coisa inaceitável num cristão, e muito menos num espírita, tá certo? Porque a vingança, ela tem que ser eliminada da face da terra. Nós vamos voltar lá no costume dos bárbaros, no duelo que existia, inclusive até o século XIX, os grandes conquistadores, as nações que se digladiam entre si, que brigam, que lutam, que fazem guerras entre si, que existe até hoje. Hoje o homem está um pouquinho mais com medo,
Porque as guerras que acontecerem hoje, na realidade, serão guerras finais, né? Porque está todo mundo armado até os dentes. Então, cultivar o perdão. O auto perdão e o perdão àqueles que nós desejamos o mal. Isso é difícil? É. Não vamos dizer que é fácil, mas tem que começar. Tem que começar. Você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Isso é plenamente certo. Mas você tem que começar. Não deixe aquilo fermentar muito, porque você poderá estar sendo auxiliado por estes irmãozinhos que estão ao nosso redor, conhecendo os nossos pensamentos, ouvindo os nossos pensamentos e querendo nos auxiliar. Fazer o quê? Afundar cada vez mais, porque esse é o desejo deles. Tá? Você é tolerante? Não. Intolerância. Intolerância, você tem que saber que todos têm o direito de errar. Você tem que ter misericórdia pelo erro dos outros. Você também erra. Com que autoridade o Evangelho nos ensina que você vai pedir a Deus para te perdoar se você não perdoa o seu irmão? Se você é intolerante com relação àquilo que aconteceu entre vocês? Então, a intolerância é uma coisa que leva o indivíduo a se tornar egocêntrico. Ele acha que é só ele, que todos têm que se ajoelhar, que todos têm que se submeter à sua vontade, vamos dizer assim. Aí eu posso até falar que eu também tenho isso, mas o indivíduo impaciente. A paciência é a primeira das grandes virtudes que nós devemos desenvolver. Na caminhada evolutiva do ser humano, a paciência é a primeira das grandes virtudes que nós temos que desenvolver. E a paciência é muito importante, porque através da paciência nós podemos evitar muitos atos tresloucados que podemos cometer sem pensar. O pensamento tem que vir primeiro, mas como nós somos impacientes, nós fazemos a coisa errada e depois perguntando: ah, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que fui fazer isso? Olha só, eu não escutei a minha consciência antes. Eu atropeladamente fiz alguma coisa errada, cometi um erro muito grande. E aí eu caio em mim e digo o seguinte: como fui fazer isso? Meu Deus, por que eu decidi assim? Porque você não pensou. Porque se você fez e pensou depois, aí a coisa não funciona. E nunca se esqueçam que nós não podemos ficar parados, ociosos, né? Ao invés de nós sermos ociosos, vamos praticar, vamos nos dedicar, vamos nos devotar às pessoas, às causas, às instituições, àqueles que precisam de nós. Bom, eu relatei tudo isso para vocês até agora e eu acho que vocês chegaram a uma conclusão, a um nível de conclusão. O que é que direciona, que rege tudo isso que eu falei até agora? Vamos ver se vocês acompanharam. Para transformar ciúme em sensatez, avareza em generosidade, ódio em afabilidade e tal, o que realmente rege e comanda toda essa transformação que nós temos que fazer? Faz parte da nossa reforma íntima. Nós estamos falando sobre isso? Hã? Quem falou? A vontade. Acertou. Então, a vontade é a ferramenta fundamental para nós fazermos tudo isso. Por que nós dissemos que ninguém pode fazer a nossa reforma íntima? Porque só nós temos essa capacidade de decidir, pelo nosso livre-arbítrio, exercer a nossa vontade de dizer: olha, amanhã eu vou ser um outro homem, uma outra mulher. Amanhã eu vou estar mudado. Amanhã eu vou deixar de fazer isso e vou começar a fazer tal coisa. Aí você diz assim: graças a Deus. Graças a Deus. Eu não posso
dizer que nós vamos reformar tudo isso que nós falamos aqui agora. Ninguém consegue fazer isso numa encarnação. Vamos ser um pouco realistas, tá? Ninguém consegue fazer toda essa reforma que eu acabei de dizer para vocês, transformando uma coisa em outra, numa encarnação só. Mas, por favor, cada encarnação é um ano de escola. Se nós conseguimos melhorar pelo menos alguma coisa dentro dessa encarnação, nós já vamos voltar para casa, para a espiritualidade, um pouquinho melhores do que quando nós chegamos. Por isso que a encarnação é uma escola, é uma experienciação que nós precisamos desenvolver para a nossa evolução, né? Evolução moral e espiritual. Então é a vontade que comanda tudo. Então, como eu disse e repito, a reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Vai demandar tempo. Santo Agostinho não disse que é uma coisa sistemática, diária, que você tem que cultivar, que você tem que trabalhar. E esse trabalho, ele é um trabalho individual, tá? Demanda tempo, como nós falamos, boa vontade, disciplina, né? Tem gente que fala assim, eu vou começar a emagrecer, eu vou fazer um regime. E depois de um certo tempo ele perde a vontade e volta a comer de novo. Eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber. É igual aquelas promessas que geralmente são promessas falidas, que na realidade não são levadas adiante, né? Então demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço constante, como disse Santo Agostinho, da nossa parte. Muita resignação, muita luta contra nossas próprias tendências inferiores, principalmente porque nós estamos vigilantes. Lembra-se de que Jesus disse, vigiai e orai? Então, devemos estar vigilantes. Estou cumprindo o que eu prometi, o que eu determinei ou não? Então nós temos que nos manter nessa tarefa de nos melhorarmos constantemente. Não podemos arredar pé, não podemos esmaecer, não podemos deixar-nos cair quando nós determinamos que vamos mudar, que vamos nos modificar. Tá certo? Todos vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido, porque como eu disse, lembre-se que nós somos o artífice de nós mesmos, da nossa tarefa. E somos o que mais propaganda devemos fazer dos nossos ideais, dos nossos princípios morais e espirituais. Certo? Porque vejam bem, quando você começa a melhorar, aquele vizinho seu que acha que você é espírita, que espírita é ligado com essas coisas aí, que não, né? Ele precisa olhar a sua transformação, a sua mudança, né? Então é através da mudança, do exemplo, da transformação, que você vai mostrar o que foi que você aprendeu e o que você está fazendo para o seu próprio bem. Isso que é importante. Chico Xavier disse que não se esqueça de que o maior inimigo das nossas realizações mais nobres e notas discordantes de todo o trabalho que nós pretendemos executar, o arquiteto das nossas indecisões e aquele que destrói as nossas oportunidades de melhorar, quem é? Segundo Chico Xavier, nós mesmos. Grande Chico Xavier, né? Então, como espíritas, nós temos realmente uma vantagem, que nós temos o esclarecimento. Esse esclarecimento faz com que nós procuremos cada vez mais as informações, os ensinamentos, que acompanhamos o Evangelho. O Evangelho é o nosso livro de receitas, vamos dizer assim. É ali que nós vamos buscar tudo aquilo que precisamos conhecer. Então nós procuramos sempre nos esclarecer de que os nossos defeitos, aquilo que está provocando o nosso sofrimento hoje, que eu acho que é um karma, que é um destino, que eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer,
eu tenho que passar por essas provações, nós vamos ter que procurar nos esclarecer sobre isso, que nós conseguimos modificar. Não existe o karma imutável. Nós conseguimos modificar. Porque se nós não conseguíssemos modificar, nós não sairíamos do lugar, seríamos simplesmente um autômato, um robô. Viríamos para essa existência pura e simplesmente para cumprir a tabela. Igual aqueles dois times no campeonato que não tem que ganhar mais nada, não estão competindo mais com nada, estão jogando pura e simplesmente por esporte. É assim que a gente se sentiria se nós entendêssemos que o karma, ele é destino imutável. Tá certo? Bom, muito bem. Então, agora, eu queria complementar aqui, e mais uma vez eu vou pedir ao nosso querido Chico Xavier que nos auxilie nessa nossa exposição. Principalmente nós desfiarmos agora alguns exercícios para a reforma íntima. Então agora o caderninho para poder anotar. Segundo Chico Xavier, alguns exercícios são muito importantes para a nossa reforma íntima. Primeiro, qual é o primeiro? O primeiro, nós devemos executar alegremente as nossas obrigações. Nada de cara fechada, nada de querer dizer assim, eu sou obrigado a fazer isso, eu detesto esse emprego, eu detesto essa cidade, eu não posso mais, eu fico aqui porque eu preciso, né? Não. Você tem que realmente ter uma das virtudes na evolução do homem, a alegria. Você tem que executar alegremente as suas próprias obrigações. Segundo, quando você recebe uma ofensa, quando você recebe uma ofensa, a primeira coisa que você faz é o seguinte: se eu não morder a língua, eu vou responder, e olhe lá se eu não der uns tapas. Não pode. Quando você recebe uma ofensa, o melhor arma de defesa que você tem contra quem te ofendeu é ficar em silêncio. Você deixa ele muito mais irritado do que se você responder com palavrões. Então, Chico Xavier nos disse assim: diante da ofensa recebida, silencia. Esquece. Terceiro, esquece quando você faz um favor. Porque quando você faz um favor para alguém, você está fazendo porque o seu coração está querendo que você faça. Você está sentindo essa necessidade. Você não está fazendo isso para ganhar nada, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ganhar posição social. Não. Você está fazendo porque aquilo ali você gosta de fazer, tem prazer em fazer e se sente bem. Então, você não vai ficar falando para todo mundo: olha, vocês viram? Eu ajudei fulano. Olha, vocês viram? Eu ajudei ciclano. Né? Então, esse é o indivíduo que funciona como a galinha. A galinha, quando põe os ovos, ela canta. Então, ela fica propagando para todo mundo que ela botou o ovo. Não. Faça o favor, ajude, sem esperar reconhecimento, e esqueça. Porque quem disse isso foi a sua consciência. Controle a agressividade. A agressividade é uma coisa muito importante. Não foi o próprio Jesus que disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ele não disse que os violentos vão herdar a terra. Ele disse que os mansos e pacíficos é que herdarão a terra. Tá certo? Então, controle a agressividade. O homem não foi feito, principalmente hoje, no século XXI, para se portar como os bárbaros de antigamente, como os povos que guerreavam exatamente por prazer de guerrear, por prazer de destruir, por prazer de raptar inimigos, de matar os inimigos, aprisionar os inimigos e assim por diante. Não. Controle sempre a sua agressividade. Abençoado Chico. E ele continua dizendo: aceite e não condene as opiniões que divergem da sua. Todos têm o direito de ter uma opinião própria, um ponto de vista, um modo de ver. Então controle-se um pouco e aceite, sem condenar o ponto de vista do outro. Assim como você tem o seu, aceite que o outro também tem o dele. Pode ser até que você não concorde,
Mas a boa educação e o bom desenvolvimento espiritual que nós aprendemos é respeitar a opinião alheia também, mesmo que você não concorde. Ofereça informações e ensinamentos. Eu falo sempre isso no centro. Gente, não é só vir aqui, estudar o Evangelho, aprender direitinho como é que as coisas são, tudo. Vocês estão acumulando conhecimentos. E esses conhecimentos têm que ser distribuídos. Então, às vezes, alguém precisa de ajuda, de conhecimento. Se você tem, faça essa doação. Treine constantemente a paciência, como eu falei antes. A paciência é a primeira das grandes virtudes que o homem deve desenvolver. Treine constantemente, tá? Nunca se exalte sem nenhuma necessidade. Vocês vão ver que muitas vezes você vai gastar energia à toa. Você vai liberar adrenalina no seu corpo, prejudicial a você neste momento. Para quê? Depois de um certo tempo você vai ver que você se tornou agressivo à toa. Você perdeu a paciência à toa. Você deve ouvir as reclamações, as dores, as mágoas dos seus irmãos. Aqueles que chegam a você e começam a contar as suas misérias, as suas lamúrias, vamos dizer assim. Então tem muita gente que está acostumada assim. Uma pessoa começa a contar as suas desgraças, ele fala, mas a minha é muito pior. Se você tivesse na minha condição, você vê o que eu sofri, o que eu estou sofrendo. Gente, o que é isso? Nós não estamos fazendo uma competição de tragédias. Na realidade, se uma pessoa vem para desafogar com você, você empresta o ombro, empresta o ouvido para ouvir as suas lamúrias, as suas desgraças, não precisa colocar as suas. As suas desgraças são suas. Naquele momento você está prestando um ato de caridade, ouvindo aquele irmão que vem se lamentar. Seja o seu orelhão, ouça. Se puder aconselhar, se puder orientar, oriente. Mas não fique fazendo esse jogo de colocar também as suas desgraças para dizer que ele não é o único que está sofrendo. Você está sofrendo e sofrendo muito mais. Buscar sempre que possível a ocasião de você ser útil. Chico sempre falava assim: quando você precisar, você for chamado para ser útil, não diga não. Sempre aceite. Não sei como. Se você não tem tempo, se você não tem condições, mas sempre se dá um jeito, tá? Porque às vezes, como a gente dizia antigamente, o cavalo passa arreado na sua porta uma vez. Se você não o montar, ele não volta mais. Né? Cuidado com a palavra, maledicência, não falar mal de ninguém. Nunca se esqueçam que a língua é uma das ferramentas afiadas muito, muito grave e muito, muito prejudicial, tá? Aquela linguinha bífida da cobra, muitas pessoas usam isso indiscriminadamente. Cuidado, não fale mal de ninguém. Avalie sempre as pessoas do ponto de vista que melhor você julga. Nunca avalie a parte má. Às vezes a pessoa tem 9 grandes virtudes, mas ela tem um defeito. Aí você sai falando para todo mundo sobre esse defeito. E os outros 9 não valem nada? Quer dizer, que uma pessoa é julgada por um defeito e as 9 virtudes que ela se destaca, você se esquece. Porque é muito fácil ao homem falar mal dos outros. Então, faça sobressair as virtudes do nosso irmão. Porque os erros nós também temos, tá? E às vezes se alguém for falar da gente, talvez vai encontrar 1 ou 2 virtudes e o resto dentro de nós são todos defeitos e imperfeições que nós apresentamos. Então não vamos fazer isso aí com os outros, né? Como nós já dissemos lá no começo, nós devemos nos alegrar com a alegria dos outros, né? E ajudar espontaneamente, né?
mesmo que a gente não seja pedido. Quando nos pedem, é evidente que nós ficamos compromissados. Mas, às vezes, sentimos vontade de ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não pediu. Você vai ganhar um amigo, uma amiga. Naquele momento, você vai ver uma expressão no olhar daquela pessoa que você se propôs a ajudar, um olhar de carinho, um olhar de amizade, um olhar de benemerência, porque aquela pessoa não esperava isso. Então, quando você se propõe a ajudar, mesmo que não seja solicitado, nunca se esqueçam que aquela pessoa, ela vai recebê-lo com muita alegria e de braços abertos. Então, nós precisamos entender que para fazer a reforma íntima, nós precisamos de muita ajuda, tá? Eu gostaria de relembrar a vocês uma frase lapidar do próprio Kardec, né? Essa frase que o Kardec deixou no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Palavras de Kardec. Então, essa definição também nos leva à necessidade de fazermos a reforma íntima. Se nós não fizermos a reforma íntima, nós nunca vamos ter essa transformação moral que Kardec coloca nessa definição. Transformação moral. E os esforços que nós continuamos fazendo para domar as nossas más inclinações. Eu lembro a vocês uma frase que Jesus disse aos seus discípulos, né? Acho que muita gente nunca ouviu, mas Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Você pode ensinar muita coisa, mas se a pessoa fizer ouvidos de mercador, não vai aprender nada, certo? Se a pessoa ouviu, estudou, fez de tudo, mas não colocou em prática, como nós já falamos antes, se não colocou em prática, então Jesus está certo. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo vai depender do aprendiz. É uma frase que foi dita pelo próprio Jesus, tá? Bom, eu queria... Estamos quase encerrando o nosso tempo. Eu queria contar para vocês um fato que talvez já seja conhecido da maioria de vocês, mas é um fato que aconteceu de uma reunião que foi feita num ateliê de um pintor famoso, né? Um pintor que era bastante famoso, e a sala estava repleta de convidados, todos curiosos, porque tinha uma obra de arte que ele tinha acabado de pintar, que estava sobre o cavalete e coberto com um pano branco. Normalmente é assim que acontece, quando vai se revelar uma pintura nova que nunca ninguém viu, né? Então todo mundo falava do quadro, as autoridades que estavam presentes, fotógrafos, jornalistas, tá? E outros convidados, porque o pintor era famoso, e todo mundo estava curioso, todos estavam curiosos para saber o que estava debaixo daquele pano. E na hora marcada, o pano foi retirado, e naquele cavalete de madeira apareceu um quadro a óleo lindíssimo, maravilhoso, certo? Que vocês já viram, tá? Ficaria difícil eu mostrar esse quadro para vocês, porque eu estou aqui diante de um celular, né? Eu não estou nem fazendo no notebook, eu estou fazendo essa apresentação no meu celular. Então ficaria difícil eu mostrar esse quadro aqui para vocês, mas todos vocês já viram um quadro de Jesus batendo numa porta de madeira. Esse era o quadro que o pintor famoso estava apresentando a todos os seus convidados. Aí foram aplausos, foram palavras de elogios, tal e coisa, quer dizer, no fim, aclamaram o pintor por aquela pintura famosa, Jesus
batendo numa porta de madeira do lado de fora, né? Bom, terminou tudo aquilo ali, um dos participantes, né, resolveu procurar o pintor, já que ele tinha sido aclamado, tal. Um dos que estavam presentes resolveu particularmente procurar o pintor e disse o seguinte: o senhor não cometeu um engano na sua pintura? O pintor falou assim: que eu saiba, não, né? Qual o engano? Aí a pessoa que foi fazer a reclamação disse: aquela porta que o senhor pintou, ela não tem fechadura. Aí ele disse o seguinte: é proposital. Veja bem, Jesus batendo a porta, procurando saber se tem alguém lá dentro, né? Mas a porta é a porta do nosso coração. Ela só pode ser aberta de dentro para fora. É por isso que não tem fechadura na porta. Então o artista respondeu a esse que ele lhe perguntou que a porta representa o coração humano. E esse coração humano só se abre do lado de dentro. E aí nós tiramos essa lição, né? Quantas vezes nós dizemos que temos que aprender os ensinamentos de Jesus, que nós queremos, ficamos maravilhados com as palavras do Evangelho, tal e coisa, mas será que tudo aquilo que nós aprendemos a gente aplica? Será que nós abrimos o nosso coração para os ensinamentos de Jesus? Conhecedor do caminho que leva à felicidade, que Jesus nos ensina, será que nós não pensamos duas vezes quando a gente toma atalhos que nos machucam, que nos dão condições de afundar espiritualmente, vamos dizer assim? Porque nós não abrimos o nosso coração quando Jesus bateu a porta e nos disse: não faça isso, faça aquilo, né? Procure esse caminho, a porta estreita, não procure a porta larga e uma série de coisas, né? Então, um grande número de cristãos sabe que Jesus é um médico de almas, mas quantas vezes nós estamos realmente enfermando a nossa consciência? Jesus é um médico de almas por excelência, mas nós nos recusamos muitas vezes a nos medicar, aceitar a medicação que Jesus realmente nos proporciona. Então vejam bem, é muito importante, e eu contei esse fato para vocês, que é uma história verdadeira, e eu acho que a maioria de vocês já viu esse quadro, né? Mas esse quadro nos dá exatamente essa dimensão. Vamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre, porque só assim nós realmente poderemos desenvolver em nós as virtudes, os ensinamentos, as orientações e tudo aquilo que nós precisamos. Tá? Então vejam bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui com o nosso tempo já esgotado. Eu não quero abusar mais da paciência de vocês, se bem que a paciência tem que ter, né? Eu já estou aqui realmente, paciência tem que ter, mas vamos com calma, né? Então vejam bem, nós começamos a falar de karma, falamos da reforma íntima, e muitos de nós estamos atravessando ainda esses períodos de sofrimento coletivo, né, universais, no mundo todo, que nós ficamos irritados, ficamos nervosos, perdemos uma paciência que não temos, vamos dizer assim. Ninguém perde o que não tem. Então, isso acrescido daquilo que acontece conosco, que nos acontece normalmente, mal-estar físico, inconformismo dentro da própria família, com os amigos, né? No trabalho. Todas essas coisas que nos acontecem, esses eventos difíceis,
esses sofrimentos, tudo que nós estamos passando, nós precisamos entender que todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores, as lágrimas também passarão. As frustrações, aquelas frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe ou que já se foi antes de nós também passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, vamos parar um instante, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vamos buscar a voz suave da Mãe amorosa, a nossa querida Mãe Santíssima, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E vamos guardar a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes até parece que vai sossobrar. Diante das turbulências, de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecer, e vamos confiar em Deus. Vamos aproveitar cada segundo, cada minuto das nossas existências, que por certo também passarão. E nunca se esqueçam, tudo passa, exceto Deus. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido, e é com grande carinho, com grande satisfação que eu quero abraçá-los muito fortemente. Todos nós somos passageiros desta nau, como foi dito nesta mensagem de Chico Xavier. Todos somos passageiros nessa nau. Por isso, eu quero abraçá-los a todos, desejando a todos vocês muita paz, muita luz, e que o Evangelho de Jesus realmente seja o nosso livro de cabeceira, nosso livro de receitas, e que nós possamos realmente desenvolver em nós toda essa vontade de mudar, vontade de crescer, vontade de ascender espiritualmente, conforme nos prometeu nosso grande divino Mestre Jesus. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.